Amém. Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Primeiramente, que a paz do Senhor possa estar com cada um e que possamos verdadeiramente, a partir de agora, estar dando início ao nosso culto. Seja bem-vindo ao nosso culto da Comunidade Cristã Amar. Hoje, dia de quarta-feira, dia 6 de maio, vamos estar dando início ao nosso culto e quero te dizer que você é bem-vindo. Você que está nos acompanhando aí pela internet, por meio da transmissão ao Facebook. Só deixando aí um momento de marketing, né? Que você possa nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, CC Amar Oficial, também aí pelo Facebook. E o nosso ideal, queridos, sempre quando a gente faz um culto, nós depois de um tempo disponibilizamos no YouTube para que aqueles que não puderam acompanhar ao vivo possam acompanhar depois. E o YouTube, para poder transmitir ao vivo por meio do celular, nos pede o mínimo de 1.000 inscritos. Então, se você também puder se inscrever, além do Facebook e do Instagram, também no nosso canal no YouTube, vai nos ajudar bastante. Amém? Então, vamos começar o nosso culto. Vamos fazer uma oração. Amém, queridos? Papai, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu agir, pelo seu poder. Esse amor, papai, tão grande que tem nos inundado, que tem cercado a cada um de nós, Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo, seja bem-vindo. Afinal, o Senhor é o nosso principal convidado, o Senhor é o principal integrante. E sem o Senhor, nós verdadeiramente não podemos fazer nada, Pai. Que possamos estar sendo usados por Ti e que venhamos ser, meu Deus, apenas um instrumento nas Suas mãos, papai. O Senhor tem toda a liberdade em nosso meio. Estamos aqui, meu Deus, em Sua presença, meu Pai. Eu, Gabriel, a Yasmin, e estamos nos apresentando a Ti, meu Deus, esse culto, a vida de cada pessoa, Senhor Deus, que possamos estar, meu Pai, agora em unidade e idoneidade, Senhor. Nós te dizemos que o Senhor é bem-vindo, papai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos começar louvando com a música Não Mais Escravos, traduzida pelo Fernandinho. Amém? Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me cercou com a melodia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo,
sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém, queridos. Bem, hoje nós vamos estar falando, trazendo uma palavra a respeito justamente de consolidação familiar. É um material que nós temos recebido por meio do pastor Baltazar, que é baseado no livro do pastor Cote, né, o avivamento do Odre Novo. Então, com base justamente nesses livros, né, nesses textos base, nós vamos estar trazendo. O tema da nossa palavra é nutridos pelo poder de Deus. E o versículo-chave, o versículo principal, a Yasmin vai estar lendo para a gente, que é justamente em Efésios 1, dos versículos do 22 ao 23. Diz assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Então, tudo enche, e em todas as coisas. Guarda essa palavra no seu coração, que durante essa ministração e ao longo de toda a sua semana, ela vem estar voltando, e cada vez que ela vier ao seu coração, lance-a para fora. Dê existência a esse mundo, a essa palavra. Permita com que ela tenha vida também de um modo externo. Declare isso para outras pessoas e vamos dar continuidade. Então, bem, vamos ler também 2 Coríntios 5, versículos do 18 ao 21. 2 Coríntios 5, versículos 18 ao 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Bem, então, Paulo ele nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo. E é lindo porque tudo aquilo que Cristo fez, ele agiu de um modo profético, ele agiu para poder cumprir aquilo que havia sido escrito, e aquilo que ele veio quebrar era a lei humana, trocando em miúdos a religião, toda essa parte de religiosidade que foi de uma maneira errada, de uma maneira errônea, trazida ao mundo, e isso daí foi distanciando. A palavra religião é o religare, né? Ou seja, religar, reaproximar. E infelizmente houve esse distanciamento. Olha só, Satanás zombando. Então o que acontece? Nós devemos ser imitadores de Cristo. E bem, Paulo ele nos ensina isso, imitar a Cristo. E o que foi que Cristo fez? Justamente nesse texto nos fala que ele se fez pecado em nosso lugar. Bem, por que se fez pecado em nosso lugar?
para que ele pudesse gerar o ministério da reconciliação, ou seja, religar, reconciliar aqueles que estavam perdidos. O interessante é que só pode ser reconciliado quem se afastou, quem está distante de Deus. Então, para que pudesse haver essa reconciliação, o próprio Cristo ele permitiu sofrer, passar por aquilo que nos distancia de Deus. E o que é que nos distancia de Deus? O pecado. Então, justamente, Cristo, mesmo sendo santo, com toda a sua santidade, ele permitiu se fazer pecado em nosso lugar. Porque além de toda essa questão da quebra das maldições, a libertação que a gente vai abordar daqui a pouco, o objetivo era reconciliar, ou seja, trazer de volta esse relacionamento que um dia foi perdido. E então a primeira coisa é reconciliar. E Cristo também, ele permitiu algo. Quando ele veio e nos reconciliou, ele tomou o papel de um reconciliador. Guarda essa palavra, reconciliador. Então, nós somos quem? Nós somos os embaixadores de Cristo. A embaixada, ela é um terreno que está num país, e esse terreno desse país não é as leis que entram em vigor ali, não são do país onde ela está instalada, é do país que ela representa. E é justamente isso, nós devemos ser embaixadores de Cristo. Estamos na terra e as leis que dominam nessa área dessa embaixada, o que o pastor Baltazar nos ensina, o apóstolo Baltazar nos ensina, como área de ação, justamente nesse lugar, as leis que devem imperar são as leis de Deus. Por isso que nós somos os embaixadores de Cristo. Ou seja, somos nós que trazemos, venha a nós o vosso reino. Nós trazemos o reino, nós o colocamos aqui. Somos embaixadores e reconciliadores. E aí a gente vai abordar a respeito dessa reconciliação. Então, como que essa reconciliação ela pode ser feita? Qual que é o objetivo disso tudo? Como que verdadeiramente o propósito vai ser alcançado? Primeiro, nós nos posicionamos como reconciliadores. E a gente pode fazer isso porque Cristo tomou esse lugar por nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz, ele tomou o nosso lugar de maldição e também tomou os lugares de bênção para nós. Tomou os lugares de autoridade espiritual para nós. Então, ele tomou esse lugar, esse posicionamento de reconciliador. E por meio de nós, por meio de Cristo, tomando esse lugar de reconciliador, nós vamos então entender, receber e cumprir com o propósito. Então, depois de nos posicionarmos como reconciliadores, nós agora sim estamos aptos a exercer o propósito. Um propósito com P maiúsculo. E como que esse propósito vai ser exercido? O propósito ele vai ser exercido da seguinte forma: ser o cabeça sobre todas as coisas, assim como nós lemos. Então, Cristo ele impera sobre tudo, a soberania de Deus é inquestionável em todas as esferas, em todos os ambientes, e isso daí é algo que a gente não precisa nem gastar tempo explicando, seja na saúde, seja na vida espiritual, de um modo físico, onde quer que seja, Deus ele impera, ele é soberano. Então ele tem esse local mais alto, esse local de governo. E quando acessarmos a eternidade será justamente isso, é um ambiente de governo. Então aqui na Terra na verdade é só um ensaio, para que lá no céu a gente saiba como vai ser. Tem uma música do Anderson Freire que ele fala: estou ensaiando aqui na terra para poder cantar no céu para ele. E não é apenas o louvor, é o governo também. Nós também devemos exercer aqui o louvor e o governo de uma maneira plena. E a gente vai também abordar a respeito da plenitude de Deus. Então, por meio de ser o cabeça, ser soberano, é que a gente vai conseguir exercer o propósito. Só que a soberania não vem de nós, a soberania vem de Deus. E Ele compartilhou conosco essa qualidade. O que começa a dar problema é que existem algumas responsabilidades que nós começamos a transferir. E são responsabilidades intransferíveis.
Esse é que é o grande problema. Então a gente deixa de exercer um cargo, a gente deixa de dar uma resposta espiritual. Cargo não é aquilo que alguém te nomeia para que você exerça uma função certos dias da semana, num certo lugar, numa certa igreja. Não. O cargo que a gente está se referindo é justamente o seu posicionamento espiritual, o local de profundidade, ou melhor, o local de altura espiritual que você preenche. E por meio disso você vai dar uma resposta. Por quê? Porque o céu já determinou algo dentro de você, então você precisa responder aos céus por isso. Por isso que existe dentro de nós uma angústia, por isso que Deus nos acorda, por isso que o próprio Espírito Santo fala conosco por meio de sonhos. Às vezes nós estamos tão ocupados com a nossa vida que a gente não é capaz de parar para poder ouvir Deus. Só que a gente precisa dormir. E aí literalmente Deus pega a gente na curva, né? Então ele vem falar conosco por meio de sonho. É inevitável a comunicação dele conosco. E Satanás não consegue. Satanás ele primeiro tenta falar que aquilo não existe. Então Deus não existe. Se Deus existisse, então por que isso? Por que aquilo? Há momentos que ele não consegue fazer isso. Então, já que ele não consegue negar a existência, ele tenta negar o reconhecimento. Como que ele faz isso? Quando o Espírito Santo fala conosco, o nosso corpo recebe isso por meio de um arrepio, seja lá da maneira que for. E aí tem pessoas que falam, nossa, eu tive um pressentimento, eu tenho um sexto sentido, um poder mediúnico, isso, aquilo, aquilo outro, um déjà vu. Querido, não cai nessa artimanha de Satanás tentando mudar o termo. Quem está falando com você é o Espírito Santo. Não é algo, não é uma energia, não é uma força, não é nada disso. É o próprio Espírito Santo. É seu Pai falando contigo. Ele tem um poder sobre sua vida. E um dos poderes mais básicos que ele tem é o poder de criação. Você é criatura dele. E ele é o seu criador. Então ele tem autoridade sobre você e ele tem um caminho para poder te acessar. A questão é que a profundidade do acesso dele e a magnitude, o tempo que ele vai estar acessando depende do nosso desenvolvimento de um relacionamento íntimo com Deus. Então, existem responsabilidades que a gente começa a transferir. Então a gente começa a sonegar, a gente começa a negligenciar responsabilidades. Na esfera jurídica, analisando o ponto de vista da atitude do médico, ele pode ser, ser penalizado de um modo jurídico quando ele é imprudente, negligente ou imperito em algo. Negligente. Você sabe o que deveria fazer e não faz. Então a nossa negligência espiritual custa caro. A nossa negligência espiritual custa um sofrimento a nós e às outras pessoas também. Então não podemos transferir responsabilidades que são dever nosso. E outra coisa é que nesse correto posicionamento nós devemos agir por meio da proclamação das virtudes. Então não é expondo um erro, não é apontando o dedo para uma pessoa, não é, lidando, querendo consertar a pessoa usando a sua alma, usando a sua homilética, hermenêutica, aquilo que você aprendeu, usando o coach da vida, nada disso. É interessante porque nada disso vai trazer libertação. Traz um bem-estar, mas não traz qualidade de vida. Em outro momento a gente aborda a diferença entre bem-estar e qualidade de vida. Mas vida com V maiúsculo. Então você não liberta ninguém. Você no máximo diminui um pouco a temperatura. É como se você varresse a poeira para debaixo do tapete. Você não libertou, você não resolveu. Por quê? Porque a libertação é no âmbito espiritual, ela não está no âmbito racional, humano. Então você não alcançou o lugar que deveria ser alcançado. E nós devemos proclamar as virtudes. Por quê? Porque ao proclamar a virtude a gente acessa uma verdade que existe no céu e traz essa verdade para a terra. Somos embaixadores. Então a gente traz algo do céu para a terra. E em 1 Coríntios 13, o capítulo do amor, os versículos 9 e 10, vai falar: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Porém virá aquilo que é perfeito, aquilo que é real, aquilo que é total, aquilo que é pleno. E quando vier isso que é verdadeiro, isso que é total, aquilo que é em parte será aniquilado. E é justamente isso. Não se trata de consertar
a mentira, consertar o defeituoso, é trazer o verdadeiro, e o verdadeiro aniquila. E é justamente isso, é assim que Deus trabalha conosco, e é assim que devemos trabalhar com as pessoas, trazer a virtude. Então não é consertar o eu, não, é formar com Deus, estabelecer aqui na terra aquilo que é a verdade. E Satanás ele trabalha zombando de Deus. Então é como se aquilo que vivemos e esses problemas que a gente enfrenta são as mentiras que Satanás coloca para poder zombar de Deus. E ele zomba justamente em cima daquilo que é a verdade. Um exemplo muito claro disso. Deus ele pegou, fez o Éden, fez as plantas, fez o homem e falou para Adão, domine sobre as plantas. Satanás, no momento de fraqueza humana, pegou a planta, fez o homem manipular a planta, extrair da planta um composto, e esse composto causa uma dependência, domina o homem. Os vícios vêm daí. Note que a maioria das drogas vieram, né, da própria natureza. E as que não vieram são sintéticas, são derivadas de algo, de um composto natural, ou de um derivado deste. Então, foi justamente isso. Por que houve um fruto para poder fazer com que Adão e Eva se desviassem do propósito? Então, aquilo que você vê, que está batendo na sua face, aquilo ali é mentira. Então, se você está lidando com algo defeituoso, por exemplo, se você está lidando com uma escassez financeira ou com uma situação de doença, é justamente o contrário daquilo. Então, existe uma abundância financeira, existe uma saúde, certo? Então, aplique isso na sua vida. Proclamar virtudes, buscar as verdades do reino de Deus. Não seja negligente. E é algo lindo porque nós já recebemos, já está dentro dos nossos corações, assim como está escrito em Colossenses 3, do 1 ao 4. Já está escrito nos nossos corações, nós já recebemos aquilo que nós devemos proclamar. Lembra que eu falei que é dar uma resposta? Você já recebeu algo, você só precisa trazer para fora, você só precisa lançar, semear, jogar a vida naquele contexto de mentira, ou melhor dizendo, naquele contexto de morte. Amém? São as tábuas do coração. Foram impressas. Não existe uma caneta que escreve na pedra. A pedra ela é entalhada. Então ela é marcada. Nós somos marcados. O nosso coração foi marcado pelas verdades do reino de Deus. Amém? Existe algo belíssimo nisso, porque Deus ele compartilhou conosco algo. E ao compartilhar algo tão valioso, um presente, ou melhor dizendo, um tesouro, ele está mostrando que ele confia em nós. Então ele expressa essa fidelidade que ele tem para conosco. A fidelidade dele é expressa quando ele compartilhou conosco algo. E esse algo é a plenitude de Cristo. Então, Cristo ele era pleno, ele era total, ele era 100%. E Deus ele compartilhou essa plenitude conosco. E ao nos dar algo tão valioso, ele mostra primeiro que ele é fiel para conosco. E logicamente nós também precisamos cumprir o nosso lado da fidelidade, mas principalmente, se a gente recebe algo, Deus nos dá algo, aquilo ali tem um objetivo. Não é só para ficar, como diz a minha terra, mimando aquilo ali, criar um globo de vida e ficar olhando para aquilo. Não. Aquilo ali tem um objetivo, aquilo ali tem um propósito. E esse presente é qualquer coisa. Seja um bem material, seja um filho, seja um cônjuge, seja a sua vida, a sua profissão. Não é para o seu deleite. O noivo ele tem deleite na noiva. Então nós, a noiva de Cristo, Deus se deleita em nós. E nós não podemos roubar Deus, privar Deus desse privilégio, porque quem está tendo um deleite somos nós, e o nosso deleite não está sendo nele, o nosso deleite está sendo no objeto, está sendo em algo que ele nos presenteou. Não tenho filhos, mas deve ser terrível a sensação de um pai dar um presente para o filho e ser trocado por aquilo. Fica uma reflexão, às vezes isso pode ser um aparelho celular, pode ser alguma outra coisa. Bem, então nós devemos exercer, dar utilidade àquele presente que Deus nos deu, essa plenitude.
E qual que é essa utilidade? A utilidade da plenitude, do pleno, é ser cheio. Ou seja, é de preencher os vazios, preencher as falhas, encher as lacunas vazias, como o hino da Laura. E quando a gente começa a preencher os vazios com Cristo, já que a plenitude é dele, porque dele, por ele, para ele, então a gente começa a preencher com Cristo esses vazios. Ao preencher com Cristo, nós começamos a exercer algumas coisas. Dentro de nós existe o plano. Então Deus ele começa a nos mostrar como é que deve ser feito. Então não é só utilizar a ferramenta dele, tem que ser da maneira dele, no tempo dele, da forma como ele quer. Então é sempre seguir. Nós somos meros instrumentos. Então ele nos manipula, ele faz conosco aquilo que ele quer. Amém? E com isso a gente começa a se alinhar ao propósito. Lembra que eu falei do propósito agora há pouco? É justamente isso, um alinhamento ao propósito. Amém? Então, com alinhamento ao propósito, somos o cabeça e a gente vai preenchendo cada lacuna, cada vazio. Com o quê? Com as virtudes do reino de Deus. Amém? Vamos ler João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Um versículo bem conhecido. E vamos subir o nível, né? Vamos para revelações mais profundas. Primeiro, conhecer a verdade. A gente vai falar dos malefícios do não conhecimento da verdade. Como ouvirão se não há quem pregue? A terra clama, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Geme, tem dores para isso. Conhecer a verdade. E a verdade nos liberta. Bem, primeira coisa, ser liberto pela palavra de Deus. Essa libertação, ela é algo pleno, é algo total. E essa libertação começa a nos tirar de vícios, começa a nos tirar de atitudes erradas e começa a nos tirar de uma incapacidade de exercer a plenitude, de preencher algo, de preencher alguém. Essa plenitude é muito forte porque, bem, não se trata apenas de consertar o erro, como falamos, é colocar Cristo, é você resolver aquilo ali de uma maneira total. Não é ter que retomar naquilo ali, sabe? Se o problema foi abordado e houve uma reincidência, voltou o problema, é porque não foi resolvido como deveria ter sido. Então, é porque verdadeiramente não houve a libertação. Não houve o acesso a um local que aquele problema estava. Você não chegou na raiz daquele problema. Você só podou. Você só embelezou, aparou. Você não foi na raiz, não foi na origem. E a origem é uma origem espiritual para aquilo. E a plenitude é justamente isso. Porque é impossível, humanamente, alguém dar o que não tem. O que nunca recebeu. Então, há pessoas que têm uma dificuldade enorme de expressar carinho, palavras de amor, enfim, as 5 linguagens do amor, as 5 maneiras de expressar o amor. Por quê? Porque ela nunca recebeu. Então, se aquela pessoa nunca recebeu aquilo, como que ela vai expressar algo? Como que ela vai dar aquilo que não tem? Como que você vai dar palavras de vida, sendo que dentro de você habita morte? Sendo que dentro de você habita doença? Só que aí que está. Deus, ele é pleno. E olhando humanamente, a gente estaria fadado ao fracasso, né? Tipo assim, não, acabou, fim da linha, eu não consigo, não dou conta. Mas aí que tá. Por isso que ele, um dos vários motivos de ele ter compartilhado conosco essa plenitude. Porque agora não são nos nossos méritos, não são as nossas qualidades. É por meio de Deus. Então, se eu não tenho algo, eu busco esse algo no céu. E aí eu trago do céu e coloco na pessoa. Isso é muito lindo, querido. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Porque ao acessar o céu, a gente também recebe. Só que o nosso objetivo não é receber. O nosso objetivo é dar. Melhor é dar do que receber. Amém? E é muito lindo também porque Paulo fala, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Justamente por isso.
eu sou fraco para poder resolver algo. Então eu acesso o poder de Deus. Também sou aperfeiçoado, mas eu resolvo uma situação. E essa situação, inicialmente, ela tem que ser trabalhada dentro de mim, para depois trabalhar em outros. Amém? Bem, então conhecer a verdade. A verdade vem e nos liberta, certo? E outra coisa, por meio dessa libertação, agora nós somos livres para usufruir os direitos que nós temos em Cristo. Ou seja, agora sim a gente vai começar a acessar as bênçãos, as promessas, tudo aquilo que é a realidade dos céus para as nossas vidas. E nós vamos acessando e trazendo para a terra. Amém? Então, o usufruto dos direitos, ele só vai acontecer depois de um processo. Amém? Nós devemos nos submeter a esse processo. A questão é que o não conhecimento da verdade traz consequências. E muitas dessas consequências, quais são? Uma destruição nossa por causa de frustrações, depressão, principalmente por serem frutos de uma cobrança interna. Você está se cobrando de algo, mas você está se cobrando de algo que você não tem, de algo que você não é capaz. Joia? Então, são algumas das consequências e todo o sofrimento decorrente disso. Certo? Vamos ler Isaías 8, versículo 16 e também Isaías 51, versículo 7. 8,16 diz assim: resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. 51,7 diz: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Bem, coloca no coração. Isso é muito lindo, porque com isso, queridos, a gente vai trabalhando aquilo que Deus ele tem para dentro de nós. Amém? Existem coisas que já foram estabelecidas por Deus. Então, é o que o apóstolo Baltazar fala, é o mínimo esforço. Nós não temos que criar, nós não temos que fazer, trazer aquilo ali do zero. Não, a gente só precisa buscar e estabelecer. Amém? Bem, nosso texto agora é em Gênesis 30, dos versículos 29 ao 30, e Gênesis 31, dos versículos do 11 ao 13. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do seu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vida foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? E o 31, 11 e 13 diz: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Amém. Bem, vamos falar sobre Jacó. Jacó, ele trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e no dia do casamento houve um consumo exagerado de vinho lá por, vamos botar aqui uma certa má intenção de Labão, e na hora das núpcias ele se desposou, ele casou em si com Lia, ou algumas traduções trazem o nome Leia. E Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, e na hora da sua recompensa foi outra. Depois teve que trabalhar mais 7 anos. Bem, de uma maneira simples, o que acontece? Jacó ele foi explorado. Então Jacó ele foi explorado, e essa exploração concluiu quando? Quando finalmente ele resolveu acessar as verdades de Deus em seu coração, que é justamente essa passagem em Gênesis 30. Então quando ele acessou as verdades de Deus em seu coração, ele se posicionou, e agora sim, ele começou a exercer a autoridade na sua área de ação, e exercer ali o domínio, ser um embaixador de Cristo, trazer as virtudes. Então foi só nesse momento. Então observe bem, acessar as verdades de Deus em seu coração, isso é extremamente importante, tá joia? Esse é um passo fundamental.
E o capítulo 31 fala a respeito, né, dessa questão aí das ovelhas e tudo. O que acontece? Jacó, ele negligenciou também o seu ministério de marido e o seu ministério de pai. Ele não foi capaz de exercer esse ministério de marido e esse ministério de pai estando onde ele estava. E aí Deus pegou e falou para ele: sai dessa terra, dessa casa e vai para um lugar que eu te mostrarei, vai para o lugar que eu estou mandando você ir. Uau! É muito forte, porque na Bíblia sempre fala, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostro. Depois chegou, alguns anos depois, para Jacó e fala: sai daí, dessa terra, dessa casa e vai para onde eu te mostro. Primeiro, Jacó, ele então entendeu e assumiu esse posicionamento e exerceu o ministério de marido e o ministério de pai. Então ele tinha uma área de ação para poder dominar, que não era onde ele estava. Então ele teve que ir para um lugar que Deus determinou para ele. E segundo, é muito lindo, porque agora é uma restauração de ruína, né? Deus falou algo para o avô, e o filho do filho recebeu essa palavra, concluiu a missão. Então olha só como Deus ele faz essas coisas, né? A gente vai abordar daqui a pouco a respeito desse versículo, né? Que o homem de bem ele deixa herança para o filho do filho, ou seja, ele deixa herança para o neto. Olha só, Jacó ele conseguiu restaurar uma ruína, a ruína que o pai de Abraão estava fugindo, parou no meio do caminho. Abraão foi aos trancos e barrancos, depois veio Isaac. É notório que, infelizmente, tanto Abraão como Isaac, eles falharam no seu ministério de marido e no seu ministério de pai. Rebeca não foi uma boa esposa. E Abraão também não conseguiu exercer em sua plenitude o ministério de marido e nem o ministério de pai. Ele foi enganado pela sua mulher e enganado pelo seu filho. Então, olha a ruína sendo restaurada. E Jacó pegou e restaurou essa ruína. A palavra foi a mesma. E o processo, a ruína em si foi restaurada. Amém? Bem, Romanos 8, do 14 ao 17. Esse, cara, lê, rabisca a Bíblia, grifa no celular. A gente não faz apologia à tatuagem, mas se um dia você for fazer, tatua esse versículo, porque é muito forte para a sua vida, sabe? Escreva isso, brincadeiras à parte, coloque isso no seu quarto, no seu guarda-roupa, proclame esse versículo para a sua vida. Amém? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Olha só como isso é muito forte. Só fechando o parênteses da questão da brincadeira com relação à tatuagem. Somos livres. Cada um tem o seu entendimento, o seu posicionamento a respeito, né, daquilo que é livre para ser feito. A questão principal não é o ato em si, mas é a intenção. Que Deus ele sempre analisa aquilo que há por trás do nosso coração que nos levou a cometer um ato, certo? Então, Romanos 8, do 14 ao 17. Essa passagem vai abordar duas coisas. Primeiro, uma orfandade. E segundo, escravidão. Orfandade e escravidão. E aí, para o órfão e para o escravo, existe uma libertação. Para a mentira da orfandade, a mentira da escravidão, existe uma verdade que está no céu. Existe virtude para aquilo. E quais são essas verdades? Quais são essas virtudes? No próprio versículo está falando. É a paternidade. E não é apenas a paternidade combatendo a orfandade. Deus não quer só retirar a orfandade do nosso meio. Ele retira a orfandade, colocando a paternidade chega e extermina, extingue a orfandade e desenvolve a intimidade.
porque o objetivo dele não é apenas filhos. Em Apocalipse fala, o Espírito e a noiva, dizem vem. Não é o Espírito e os filhos, é o Espírito e a noiva. Então, um amadurecimento, um crescimento espiritual, um relacionamento íntimo, paternidade, intimidade. Não é apenas conhecer Deus de ouvir falar, certo? Não é conhecer Deus de ato, é conhecer Deus no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Os véus já foram rasgados e Jesus ele já abriu para nós esse caminho. E Ele mesmo é o caminho. Então é um local de intimidade. Deus ele sempre vai querer conosco um relacionamento cada vez mais e mais íntimo. E além de sermos libertos, o que acontece é que o escravo não tem posse. O servo raramente vai ter. O filho, se ele for menor de idade, é igual ao servo. Ainda que por lei ele tenha direito, mas ele não é capaz de receber. Ele não está apto, ou melhor, ele não está posicionado para receber aquilo. Então, paternidade, intimidade e herança, ou melhor dizendo, identidade. Então, Deus ele vem e ele traz essas verdades, combatendo essas mentiras que existem. Grava isso. Paternidade, intimidade e herança, ou identidade. Amém? Bem, vamos dar continuidade. A gente vai falar a respeito de uma dependência. Amém? O que acontece é o seguinte. A eternidade ela precisa ser desfrutada. Amém? Então, a gente precisa desfrutar da eternidade em nossas vidas. Tá joia? Aquilo que é da carne, aquele que é da carne, pende para a carne e as obras à carne. E a consequência disso tudo é a morte. Agora, aquele que é do Espírito vai pender para o Espírito e, consequentemente, a vida. Então, a eternidade, a vida, ela tem que ser desfrutadas, tá joia? Elas têm que ser vividas aqui na terra. Amém? E a palavra do Senhor, como nós lemos no início, em Efésios, fala que Cristo é o cabeça e para nós termos a plenitude de Cristo, nós temos que entender que Cristo é o nosso cabeça para agir na nossa área de ação. Então, assim, quando nós temos o discernimento daquilo que Ele colocou dentro de nós, que são as verdades que nós temos que acessar, nós entendemos a plenitude de Cristo. Porque assim como Ele é pleno, Ele nos deu a sua plenitude através do seu Espírito, que é aquilo que nós temos alimentado ou não. Como foi citado, ou nós tendemos para as coisas da carne e as alimentamos, ou nós tendemos para as coisas do Espírito e as alimentamos. E quando nós alimentamos as coisas do Espírito, nós entendemos o que é sermos plenos em Cristo. E então nós começamos a entender o que é agir através da unção que é derramada em nós quando nós estamos agindo dentro do centro da vontade de Deus, que é dentro da nossa área de ação. Então, quando nós associamos o entendimento da plenitude com a unção de Cristo, nós passamos então a ter poder para agir na nossa área de ação. E esse poder só é exercido com autoridade e sabedoria se nós já entendemos o que é a plenitude e se nós já entendemos o que é a unção de Cristo sobre isso. Então não adianta, nós queremos ter poder sobre as situações, sobre a nossa área de ação, se nós não temos o entendimento de quem nós somos em Cristo, que entra na palavra sobre identidade, se nós não entendemos que nós somos filhos, se nós não entendermos também o nosso estado de filiação, o nosso estado também nos nossos ministérios, quem nós somos como esposa, como filho, como pai. Então nós precisamos entender cada um desses ministérios para exercer com excelência o nosso poder na nossa área de ação, seja na vida de outras pessoas, que nós temos um impacto em todos aqueles que nos cercam, em todos aqueles que têm contato conosco.
Então nós podemos e temos que exercer isso com excelência, porque como foi falado no início, ou então nós estaríamos negligenciando essas funções, isso não seria cobrado, porque a palavra diz que o Espírito nos prepara também para vivermos as coisas da eternidade, mas aqui na Terra nós também temos uma responsabilidade a ser cumprida. E essa responsabilidade nós entendemos quando a gente passa a exercer todos esses ministérios, que também são chamados de dons. Na Bíblia, em Efésios 4, 10 e 11, nos diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses são os dons que são citados e que é necessário ser controlados pelo Espírito Santo, através da unção para que sejam exercidos. Então, quando nós exercemos o poder que nós temos na vida das pessoas que estão na nossa área de ação, sem o Espírito de Deus, sem a unção dele, nós frustramos essas pessoas e causamos danos ao coração delas. E é como a palavra do odre. Quando nós tentamos colocar vinho novo em odre velho, a Bíblia fala que isso não é possível, porque só recebe vinho novo, odres que são novos. Então nós temos que estar nessa renovação da nossa própria mente, primeiro, para exercer em nós essa renovação e só então transmitir às outras pessoas. Não adianta nós exercermos poder e querer transmitir algo a outra pessoa que nem nós mesmos recebemos ainda, que é o vinho novo sobre as nossas próprias vidas. Isso é forte porque quando vem o vinho novo, se o odre for velho, ele rebenta, né? Depois você pesquisa o que é um odre. O odre não é um vaso de barro. O odre ele rebenta, ele não aguenta. E o que acontece é que esse odre velho não suporta o vinho novo. Existe um processo que ele precisa passar e então ele vai, enfim, ser apto a receber esse vinho compatível com ele. Então, quando a gente recebe um vinho novo, uma palavra nova, né, o vinho, a alegria, e a gente compartilha, a gente traz essa palavra de vida para alguém que ainda não está apta, e a gente, de uma maneira errada, porque não era o momento de acessar aquela esfera, aquele ambiente espiritual, aquela área da vida da pessoa. Não é porque Deus nos mostrou algo que vai ser imediatamente que Deus vai trabalhar esse algo na vida da pessoa. Então a gente tem que andar antenado com Deus, porque Ele vai nos capacitando. Estou capacitado, está tudo resolvido, tudo 100%. Positivo. Tem que ficar aguardando a autorização. É quando Deus falar que a gente vai agir. Certo? Então a gente resolve trazer um vinho no momento errado. E aí, obviamente, não vai ter resultado, porque não era o momento. Não houve a sincronização do céu com a terra. Não estava determinado no Kairos esse encontro com o Cronos. E aí, muitas vezes a gente vai tentar utilizar recursos nossos. Então a gente vai começar a usar outras coisas. E a gente utiliza um poder, a gente utiliza uma autoridade de uma maneira errada, no momento errado. A intenção talvez até é boa, só que está exercendo da maneira errada. Está exercendo no momento errado. E isso daí vai destruindo a pessoa, ou seja, você está arrebentando aquele odre. E outra coisa, agora vamos olhar o outro lado da situação. O vinho novo vem e arrebenta. Quem é o odre velho? Nós. Então, quando a palavra de Deus ela vem, ela vai nos tratando. Existem coisas dentro de nós que precisam ser quebradas. Deus ele não trabalha consertando, remendando. Quando o vaso de barro apresentava trincas, falhas, defeitos, ele era quebrado e feito de novo. Novo. Então, o tema, né, o nome do livro, né, é o avivamento do odre novo. Ou seja, nós também temos que estar dispostos a passar por um processo. E esse processo é que vai nos permitir receber o vinho e comportá-lo. E aí sim, nós, como portadores do vinho, que a gente vai poder transmitir para alguém. Mais uma vez, respeitando o tempo, o momento, o modo de Deus. Amém?
Então, nós não podemos já sair trazendo o meu vinho novo para o odre velho da outra pessoa. Tudo tem um processo. E Deus ele nos revela algo. Primeiro, Ele quer trabalhar dentro de nós. Para aí sim a gente trabalhar na vida da outra pessoa. Por quê? Assim como falamos, sermos reconciliadores. Ou seja, a gente tem que primeiro estar reconciliado com Cristo. Para aí sim ensinar o próximo. A Bíblia fala, né? Tira primeiro a trave do seu olho, antes de exortar alguém. Ou seja, primeiro a gente tem que passar pelo processo. Passou no momento certo. É que Deus vai permitir aquilo ser trabalhado na vida da pessoa. Enquanto esse momento não chegar, continue exercendo, continue agindo, continue em contato, em intimidade com Deus e trabalhando demais áreas na sua vida. Amém? O que acontece é que quando o efeito não vem, a gente começa a vir, né, à nossa frente os fracassos. E esses fracassos, eles são fruto de uma perda de controle. E essa perda de controle é que vai gerar em nós a fuga da responsabilidade. Literalmente, você pega, joga tudo pro ar e fala, cansei. Né? Aquela expressão, chutar o pau da barraca. Cansei. Larga para lá. Desisto. Né? A vida vai ensinar. Que os outros ensinem. Você não pode sonegar. Você não pode negligenciar a sua função, a sua responsabilidade. Mas eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou machucado. Leva-me a passos verdejantes. Lá que vai ter a fonte das águas, lá onde você vai ser limpo, onde você vai ser alimentado, nutrido, preparado para então voltar. Então a nossa renovação com Cristo ela tem que ser diária. Aquilo que nos dá força, o alimento, ele tem que ser diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém? E diante de um fracasso, diante de uma perda de controle, a gente não pode de modo algum fugir da responsabilidade. Tá difícil, é um momento que mais aperta, um momento de maior dificuldade, de maior agitação na terra, porque o diabo ele não sabe perfeitamente aquilo que Deus vai fazer, só que ele vê o céu se organizando para poder se conectar com a terra. Então, obviamente, ele vai agitar a terra, ele vai tentar te distrair. Né? É a palavra do pastor Juscelio a respeito da alma de Marta, né? O falso profeta que habita na minha casa. Marta e Maria, a alma de Marta, sempre cansada, sobrecarregada, distraída. Então, tudo isso daí é o que Satanás ele vai tentar agitar aqui na terra, para que a gente se distraia, esteja cansado, sobrecarregado e perca aquilo que Deus quer fazer. É interessante porque quando o povo estava no deserto, a nuvem andava, aquilo que eles estavam fazendo, eles tinham que parar para poder seguir a nuvem. Então, é andar sincronizado com Deus. Amém? É andar justamente nisso. Existe também uma passagem que vai falar a respeito do pastor, do lobo, do mercenário. Eu sou um bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Por favor. João 10, versículos 11 e 12, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Bem, pastor, mercenário e lobo. Assim como o pastor Maxwell já trouxe em alguns outros momentos essa diferença. Primeiro, bom pastor. Quem que é bom? Bom mestre? Não. Bom só tem um. É Deus. Está nos céus. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então, quando aquele jovem falou para Jesus, bom mestre, ele falou, eu não sou bom. Por quê? Ele ainda não havia dado a vida às ovelhas. Pelas próprias ovelhas. Tem outras coisas também. Né? Jesus ele enxergou a intenção. O jovem estava elogiando Cristo para que Cristo reconhecesse que ele era bonzinho e fazia tudo e não sei o quê. A intenção do coração. Mas bem, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Então tem as ovelhas, vem o lobo atacar essas ovelhas e o que acontece?
quem é o pastor e quem é o mercenário? O mercenário é aquele que, ao ver o lobo, foge. Ao ver o fracasso, porque até então, se o lobo entrou, é porque houve brecha. Então, se um problema veio, surgiu, é porque há uma brecha. E a gente fica frustrado quando quem levantou o muro somos nós. Agora, quando quem levantou o muro foi outra pessoa que a gente nem sabe quem levantou, nem sabe quem foi que permitiu, quem foi que fracassou, a gente não abraça o fracasso, né? O erro foi do outro. Só que o fato é que o lobo está ali dentro. E aí o lobo vem, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então a ovelha está ali. E você vai agir como quem? Você vai botar a sua vida em risco? Ou você vai pegar e vai abandonar? Ou seja, o fracasso, a entrada do lobo, a falha, a sua perda de controle na situação vai fazer com que você fuja, com que você negligencie, ou é nesse ambiente, nesse momento, que você vai assumir a sua identidade, que você vai se revestir da armadura de Deus, afinal você está indo para uma batalha. Que você vai assumir essa armadura e vai para a guerra, e vai literalmente agir como um pastor, colocando sua própria vida em risco. Só que o objetivo não é que você morra. Quem tinha que morrer já morreu, e foi Cristo naquela cruz. O sacrifício maior e as consequências da morte dele, foi ele quem fez. Foi ele quem conquistou. Então cabe a nós nos posicionarmos, trazer as virtudes e guerrearmos. Ou seja, responder aos céus e responder à terra. Amém? E essa diferenciação entre pastor e mercenário é justamente algo chamado plenitude. Está vazio, está pouco, está incapaz, pega e foge. Agora, está vazio, está pouco. Eu preciso ser cheio, eu preciso de algo, eu preciso dar aquilo que eu não tenho. Eu preciso agir pleno. Agora sim, você acessou as regiões celestiais e você está usufruindo, demonstrando fidelidade para com Deus, dessa plenitude que Ele compartilhou de Cristo conosco. Amém? Amém. Bem, e algo importantíssimo é que as nossas obras elas precisam ser exercidas com excelência. Só que tem algumas coisas que, se a gente fizer sem excelência, tá bom, o resultado até que a gente tolera. O importante é o que importa, né? Só que há algumas situações em que isso não é possível. Isso não pode ser aplicado. E a principal situação é dentro da própria família. Dentro da nossa família, a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente não pode deixar para lá. Não é só uma criança que está fazendo barulho, que está atrapalhando algo, para ela ficar quieta. O objetivo não é ela ficar quieta. O objetivo é que ela aprenda a respeitar a autoridade. Que ela tenha entendimento a respeito das coisas, que ela saiba se portar e, consequentemente, consiga ensinar ao outro. Por quê? Porque se você pensa que o objetivo é só ela ficar quieta, você abre o celular, abre o YouTube, coloca qualquer coisa, você distrai a criança. Agora, quando o seu objetivo é outro, sua atitude vai ser outra. Então, você precisa exercer com excelência algumas atitudes. E só vamos conseguir exercer com excelência quando estivermos plenos, quando acessarmos a plenitude da palavra de Deus. Bem, então, com a família, nós precisamos agir com excelência. Amém? E quando a gente não age com excelência, a gente quer ter uma atitude forte. A gente quer agir por ímpeto, quer agir por força, por violência, ser sanguíneo, seja de qualquer outra forma. Você não está libertando. Não está agindo como um libertador, não está agindo nem como um reconciliador. Então, nós precisamos ter uma atitude correta e agir com unção. 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Abençoar para poder tomar bênção por herança. É assim que é agir com excelência.
Amém? Então é assim que a gente vai agir em qualquer situação dentro da nossa família. Não é entrar em combate, em confronto, nada disso. É abençoar para poder tomar bênção por herança. Agir de um modo profético, profetizar, tomar bênção por herança, por meio de abençoar algo, abençoar alguém. E para a gente concluir, existe uma comparação, né, entre Jacó, Davi e Gideão versus Saul e Jefté. Essa comparação diz respeito à unção, que no caso de Davi, de Jacó e de Gideão, eles entenderam que quando eles estivessem plenos, estivessem com unção, o caráter deles seriam transformados dia após dia, e assim eles eram renovados no espírito. Ao contrário de Saul e de Jefté, que os erros dele foi não procurar continuamente essa unção na atribuição dos seus dons e dos seus ministérios. E assim eles passaram a não ter mais o suprimento de Deus nas suas vidas. E assim ambos foram para ruínas. Então ambos se perderam durante a caminhada justamente por isso. Porque deixaram de buscar a unção necessária no exercício dos seus dons, no exercício dos seus ministérios, passaram a agir por conta própria. E assim isso os levou à ruína. Então essa é justamente a importância de nós termos o discernimento do Espírito, para que nós sejamos plenos e exerçamos com excelência tudo aquilo que Ele quer que façamos. Amém. Para a gente concluir, vamos ler Mateus 7, dos versículos 26 ao 27. Mateus 7, do 26 ao 27. Diz o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, Saul e Jefté, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, que caiu, e foi grande a sua queda. Então a ruína desses homens foi muito grande, porque eles receberam algo de Deus, Deus foi fiel para com eles, receberam um presente, só que não conseguiram lidar com aquilo. Por quê? Porque não deixaram o seu caráter ser trabalhado pela palavra de Deus, é um processo. Então, é justamente as nossas ruínas que nós mesmos causamos, e as ruínas que os nossos antepassados, né? Abraão, Isaac e Jacó, que nosso pai, nosso avô, bisavô e por aí vai, que eles cometeram, foi justamente por uma falha no caráter. Então nós precisamos nos dispor a esse processo de sermos tratados, para que verdadeiramente a gente possa desfrutar da eternidade, a vida abundante que Ele tem para nós. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente concluir, queridos? Amém. Papai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela sua palavra, pelo seu agir, por coisas tão maravilhosas que o Senhor tem compartilhado conosco, papai. Que essa palavra venha trazer vida, meu Deus, a cada dia, que ela for ao menos pensada, e principalmente, meu Deus, quando ela for trazida para fora por meio da boca. E, Senhor, que cada um, meu Pai, possa estar trabalhando essa semente ao longo de sua vida, ao longo dessa semana. Nós abençoamos que Satanás não segue o entendimento para que a semente seja arrancada ainda ali no meio da estrada. Mas, Pai, que essa palavra traga vida, meu Deus, uma vida abundante. Que possamos, meu Pai, assumir as nossas responsabilidades e viver, meu Deus, cumprindo o propósito. Somos reconciliadores, meu Pai, somos embaixadores e nós fomos colocados como cabeça, meu Deus, em todas as situações por meio de Ti, Cristo. Então nós te agradecemos, nos colocamos em Tua presença, meu Pai, e te dizemos muito obrigado. E também te falamos que estamos aqui, meu Pai, somos Sua noiva, queremos um desfrute, mas também somos Seus servos, Pai. Estamos aqui para Te servir, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas, Papai, em Teu nome. Amém. Fique com Deus e tenham todos uma ótima semana. Amém?